I Love Madeira. Cá estamos então em mais uma entrevista para o programa do I Love Madeira. Hoje temos aqui como convidado Eduardo Luís, do TEF. Eduardo, muito boa tarde, bem-vindo aqui a este programa do I Love Madeira. TEF, Teatro Experimental do Funchal. O que é o TEF, basicamente? Vamos tentar explicar às pessoas o que é exatamente o TEF. O que será? Portanto, o Teatro Experimental do Funchal nasceu em 1975 nos Serviços Culturais da Câmara Municipal do Funchal. Portanto, era um grupo de teatro que fazia parte do município do Funchal e na altura denominava-se Grupo Experimental de Teatro do Funchal. Nasceu com uma ideia para uns jovens da altura, pronto, logo após a 25 de Abril, um ano depois, todo aquele sentimento, aquela ideia de fazer coisas novas, projetos novos, relacionar-se com a arte, com o espetáculo, e aí juntaram-se vários jovens e começaram, através do município, a fazer teatro. Pelo menos a partir. Começou mais ou menos com marionetas, os marotes, denominados do município na altura, os marotes, que eram um grupo de marionetas, e depois então, paralelamente, começou um teatro virado para as crianças, com um sabor também da época, daqueles movimentos da própria época, e depois surge verdadeiramente o teatro para adultos, através do Grupo Experimental Teatro do Funchal, que também continua a fazer também espetáculos para crianças. Ele surge desta maneira, fruto destas ideias, destes jovens todos que queriam fazer teatro. Foi evoluindo ao longo dos anos, foi se aperfeiçoando, porque sempre tínhamos ensinadores profissionais e professores que vinham para o grupo dirigir-nos. Tínhamos sempre um horário, vamos lá dizer, um horário profissional, porque trabalhávamos todos os dias, entre as 6 e as 11 da noite, mais ou menos, até os sábados trabalhávamos. Por isso, a dinâmica, apesar de sermos amadores na altura, a dinâmica era sempre uma dinâmica com um objetivo profissional. Foi também com essa ideia que o grupo surgiu, ser a companhia de teatro residente do Teatro Municipal, coisa que foi-se esperando durante anos, mas nunca aconteceu. O Teatro Experimental do Funchal, depois, em 1984, depois de ter trabalhado com o Roberto Marino e o Fernando Heitor, sai do Teatro Municipal, dos Serviços Culturais da Câmara, e torna-se independente, forma-se em cooperativa, até há 4 anos, que passa a ser associação de teatro. Portanto, resumindo, é mais ou menos esta a parte administrativa, técnica do grupo. Exato, e histórica também. Eduardo, falava há pouco então dos atores e das atrizes também que sinto que se vão integrando ao longo dos anos aqui no Teatro Experimental do Funchal. Vamos lá esclarecer. São todos profissionais? São todos já com um currículo marcado em algum sítio? Ou também vêm cá e têm a sua formação ao longo das peças que vão fazendo, dos papéis? Claro, suponho eu que seja do papel mais pequeno ou maior, não é? Obviamente de acordo com a experiência, mas como é que isso funciona? Qual é a política do TEF em relação a isso? A política do TEF é a política de qualquer companhia de teatro neste país desde o passado. Agora, a formação de atores, propriamente dita, a nível do ensino superior, é uma coisa muito antiga. É uma coisa que foi algo que começou a ser feito após ter-se em Portugal existido tantos, e continuam a existir, atores profissionais formados no palco verdadeiramente, fora do país. O TEF tem atores formados no palco, com formações contínuas em workshops, com professores que vieram dar-lhes aulas, alguns que fizeram a sua própria formação fora do grupo, ou então fora da região, ou então o TEF também teve cursos durante vários anos de 4 anos, cada curso tinha 4 anos no mínimo, onde tinha uma formação completa como atores. Portanto, é de todos os géneros de formação que existem no TEF. Profissionais, essencialmente, mais do que... É preciso perceber que a profissão de ator, legalmente, como profissão, não existe ainda. É uma atividade. É estranho, mas existem tantos atores profissionais neste país, mas ela continua a ser uma atividade e não uma profissão. Isto é assim, uma coisa estranha. É por ser mais legal da coisa, não é? Sim. Mas toda a gente trabalha profissionalmente porque todos nós recebemos dinheiro e pagamos os nossos impostos. Claro que sim. Por isso acaba por ser um bocadinho injusto até, não é? Sim. E também depois isto vai buscar com aquelas coisas quando às vezes falam que subsídios para a cultura, mas nós, artistas, damos dinheiro do que ganhamos para o Estado. Damos o nosso IRS, damos tudo para a Segurança Social, também usufruímos. Portanto, a questão, eu vou buscar esta questão dos subsídios, porque há sempre aquela conversa, subsídio de dependentes, e não podem... A cultura é algo do Estado, ele apoia, subsidia. Nós, artistas, não fazemos isto
Não fazemos isto sem também descontar todo o dinheiro que nós recebemos, nós temos que descontar. Eu quis passar isto para a parte do subsídio por causa do que nós, como profissionais, verdadeiramente, recebemos e pagamos e trabalhamos. O objetivo aqui, especialmente no TEF, é um trabalho sempre profissional. Sempre profissional. Todo aquele jovem ator que tenta entrar num TEF, mesmo que seja como um estágio ainda sem formação nenhuma, ele vem para ser formado através das formações próprias e através dos espetáculos, porque são dirigidos por pessoas que têm formação suficiente para poder-lhes transmitir como é que devem fazer o teatro na sua verdadeira acessão da palavra. I love Madeira. And you? I love Madeira. Eduardo, como diretor do TEF, o que é que lhe mais tem marcado ao longo destes 37 anos? O que é que mais lhe marcou ao longo de todos estes anos? Suponho que tenham sido imensas as peças já aqui feitas. O que é que lhe marcou mais? Nós vamos realizar agora a 126ª produção. Portanto, 127 espetáculos de teatro já estão a acontecer neste grupo. Isto sem contar com todas as animações, pequenos sketches, pequenas leituras, espetáculos de poesia, tudo isso que foi acontecido durante estes 37 anos. Marcar. O TEF tem várias épocas, o TEF tem várias fases, o TEF tem várias linhas, várias estéticas. Nós sempre fizemos uma procura de um público. A procura de um público, tentando perceber o público, o nosso público, o público da região, o público para quem trabalhamos, que género de teatro mais lhe interessa, mais prefere, vamos deixar passar assim. Mas o TEF também não pode descurar uma certa linha em que acredita, tenta levar ao público uma linha em que acredita, mas também misturando com aquilo que o nosso público poderá também aderir e aceitar, porque também teatro só acontece quando há emissão e recepção. Se não houver emissão e recepção, quer dizer, é apenas um... Depende muito do feedback também de quem vê, não é? Alimenta muito. Sim, porque nós temos vários géneros de público e todos nós sabemos que de época para época já vão quase 4 décadas, vamos lá dizer isso. E em cada década surgem novas ideias, novas propostas, novas formas de sentir. Por exemplo, estamos numa época absolutamente diferente da que foi nos meus primeiros, na minha juventude, era um determinado tipo de jovem, depois na outra. Todos nós sabemos, não estou a dizer nada de extraordinário. Mesmo novos profissionais também vão surgindo ao longo do tempo e vão alterando um bocadinho também aquilo que se poderá fazer, suponho eu. Sim, vai começando a transformação. Eu acredito não na mudança, acredito na transformação. Porque mudar é virar tudo pernas para a ordem, deitar tudo no lixo e começar de novo. Claro. Portanto, eu acredito na transformação e é isso que eu acredito. Que às vezes não acontece neste país, por vezes. A transformação é transformar partindo daquilo que temos, o que é que interessa, o que é que não interessa, o que é melhor, o que é aperfeiçoar, ou trazendo novas propostas. Também há sempre novas propostas. Às vezes, novas propostas ou com novas formas de estruturar essa própria ideia. E na atualidade existe imensos jogos, por exemplo, o Conservatório de Escola das Artes já vai no 13ª formação, o que quer dizer que já houve completos 10 cursos de formação, cada um de 3 anos, já saíram daí tantos atores, alguns foram para o ensino superior, outros que têm vindo a trabalhar no Teatro Experimental do Funchal durante anos, no seu sentido de trabalhar, outros continuam na própria região a fazer trabalhos pontuais ou de animação, outros jovens tiraram formações mais ou menos ou para intérpretes, ou para cenógrafos, ou para figurinistas, ou para o campo da história das artes, ou então para produção, ou para marketing, que está tudo ao fim e ao cabo relacionado com a área do teatro em si. A preparação dos atores é muito vasta, porque um ator nunca, e muito menos hoje, pode ser somente ator estar no palco. Isso não existe. Precisa de ter um conhecimento de variedade, que ora está no palco, ora está a ensinar, aqueles que têm capacidades para isso, ora está a produzir, ora se tem uma habilidade mais cenográfica, está a cenografar. Há tanto trabalho que um ator faz e nestes anos têm saído muitos valores aqui da ilha. Muitos valores a nível da área do teatro e trabalham muitos valores. Há valores aqui até sem grande formação, mas há uma formação própria, há uma formação de palco também. Há imensos grupos a surgir, podemos dizer, é tanto grupo, mas eu acho que é sempre assim que acontece. Há um broá de grupos de teatro, de jovens interessados em apresentar ideias, propostas, e vão ficando aqueles que conseguem fazer vingar a sua proposta e os outros vão transformar outras propostas, vão fazer, é como em tudo, vão fazer outras coisas. Há sempre uma grande enchente e depois acaba por haver
um resumir dessa enchente toda e vão continuar. Mas o valor, e existem jovens, e a questão de nós estarmos a formar sempre atores deve continuar sempre, porque o teatro em si não vai morrer, não? E os atores não vão, os que quiserem ser atores não vão deixar de ser atores, mesmo aqueles que vão para outras profissões mais tarde voltam para ser atores. Exato. Alguns estão em médicos, alguns estão arquitetos, alguns estão advogados. Fica sempre o gosto, não é? É mais do que o gosto, é a sua realização pessoal. Claro, é uma necessidade também a nível profissional de se completar. Isso, e de se expressar. O que é que eu tenho a dizer? O que é que eu tenho a dizer neste mundo em que eu estou? Eu vou estar como um arquiteto, eu vou estar como um gestor, eu vou estar como um pintor, vou estar como um professor, eu vou estar como um ator, ou bailarino, músico. É a nossa forma de expressar, a nossa forma de dar o nosso contributo. E as crises são sempre crises, e acho que o mundo vai estar sempre em crise, porque o homem está sempre em crise e a mentalidade está sempre em crise. Portanto, a questão da crise já satura a cabeça de qualquer um. As pessoas... Estamos em crise neste momento, é uma situação tremenda, mas ela é de tornar-se ainda mais tremenda se nós continuarmos. Nós temos é que tentar mexer nisto e encontrar onde é que está o problema e conseguimos dar a volta a isto e ajudar a que isto desapareça. Precisamente, se continuarmos a alimentar também este problema, obviamente nunca desaparecerá. Não, nunca, e depois alimenta as pessoas que gostam da tragédia, que gostam de carpir. Isso está um bocadinho relacionado com o teatro, a tragédia nunca é isso que digo. Agora, também não é fecharmos os olhos para aquilo que estamos a ver que está errado, não é isso. É observarmos onde é que está o que é o problema e começarmos a tentar encontrar soluções para o problema e agirmos, cada um à sua maneira, cada um no seu contexto, cada um na sua opção, na sua visão. Portanto, cada um começar a agir. Nós, no teatro, agimos através da nossa arte, que é estar no palco, e todas as outras pessoas, os que encenam, os que escrevem, os que pintam, os que escrevem, tudo isso. E nós irmos até ao público e dialogarmos com ele. O teatro não é assim. O teatro vem e o público diz, agora o caminho é este. Não é isso. O teatro vai dar propostas, vai dar ideias. Cada um de nós tem um livre-arbítrio. Que é uma coisa que as pessoas esquecem sempre. Todos nós somos livres. Somos livres de fazer tudo aquilo que quisermos. Temos que sofrer as consequências, boas ou más, do que nós fizermos perante várias situações. Mas isso somos nós que decidimos, somos nós que optamos. Também os atores no teatro têm um espetáculo, o público assiste e define o que é que acredita, o que é que não acredita, o que é que pensa, o que é que não pensa, o que concorda ou não concorda, mas acima de tudo o espetáculo, o teatro é uma arte e esta arte está virada para fazer uma relação, uma comunhão com o público. E é nessa comunhão que todos trabalhamos, e é nessa comunhão que o Teatro Experimental do Funchal continua nestes 37 anos a apostar em tantos jovens, em tantos encenadores, em tantos atores, em tantos cenógrafos, figurinistas, aderecistas, profissionais sempre, seja eles venham trabalhar connosco, nós pagando, porque nós podemos, ou vindo como nós, até nós como voluntários, que têm sido imensos voluntários, que têm apoiado o TEF nestes anos, mesmo em épocas muito difíceis, muito boas, continuaram a vir ao TEF, a querer trabalhar no TEF e continuam neste momento a querer ajudar o TEF, a saber que o TEF está num determinado patamar, o TEF atinge um determinado patamar. Depois fica um pedaço complicado continuar a funcionar nesse patamar se começa a ficar sem estrutura, que é o ente. E temos tido voluntariado, por exemplo, este espetáculo do Amansar da Fera. Exato, já vamos falar sobre ele daqui a pouco, a nova peça. Sim, este Amansar da Fera é também um voluntariado dos próprios artistas, do próprio encenador que apresenta uma proposta, me apresentei a proposta e de forma voluntária no sentido de ajudar o TEF ao mesmo tempo a expressar uma sua ideia também, uma proposta de trabalho e ao mesmo tempo também uma forma de ajudar o próprio TEF no seu funcionamento, na sua contínua ação de não parar o teatro. I love Madeira. And you? I love Madeira. Falava-se há pouco dos profissionais e dos atores e das atrizes e tudo mais, e a minha questão é muito simples, mas é um bocadinho controversa. Hoje em dia, mas exige também, creio que esta questão exige-se em qualquer arte. Hoje em dia vive-se do teatro? Há quem viva do teatro? Eu vivo do teatro. E tanta gente como eu vive do teatro na região. Bem ou mal, umas vezes melhor, outras vezes pior, às vezes com dificuldades, às vezes a fazer pressão, mas até hoje eu continuo a viver do teatro, seja como formador, seja como encenador, seja como ator, seja como cenógrafo, seja como figurinista. Eu tenho vivido do teatro, tem sido isso a minha formação desde os meus 19 anos. Foi uma opção que eu tomei aqui na região. Eu continuo a viver e encontro outros formandos meus, alguém por quem eu também orientei profissionalmente e que fazem da sua vida, o teatro faz parte da sua vida e o seu ganha-pão, por vezes.
Falando da nova peça que vai estrear no próximo dia 12 de outubro, O Amansar da Fera, uma interpretação de uma obra de Shakespeare, de William Shakespeare. Como é que se explica esta obra? Claro, sem desvendar a história na totalidade, mas como é que se explica? Como é que é esta obra? Como é que vai ser representado? Em termos de elenco, como é que vai ser? Desvende-nos um bocadinho o que é que vai passar a partir do dia 12 de outubro. O elenco é formado por atores do TEF, é formado por estudantes do Conservatório e por vários outros atores que trabalham pontualmente em vários grupos de teatro na região. Portanto, é formado desta maneira. O encenador é um ator também profissional, um ator de teatro, também é professor de teatro na região aqui. Portanto, mais uma coisa a dizer, é professor de teatro na região e não é só no Conservatório. Mas posso dizer, agora sobre a peça. Imaginemos numa altura, se bem que temos que passar para agora, numa altura em que há uma atitude da mulher diferente do que poderia ser numa época em que tinha que aceitar tudo e mais alguma coisa, num sentido de rebeldia. Ao fim e ao cabo, a história é muito simples. A história é muito simples, é de duas irmãs, duas jovens, que estão para casar, ou para futuramente casar, e surge um indivíduo que acaba por conquistá-la. Apesar dela ser uma mulher difícil de conseguir que alguém um dia venha a gostar dela. Isto é de uma forma simples, para também não desvendar todo o texto, porque também não interessa. Claro. Portanto, ao fim e ao cabo, é essa conquista por essa mulher. Muito bem, uma peça então a não perder a partir do próximo dia 12 de outubro, uma estreia então do TEF na representação da peça O Amansar da Fera. Outra questão também muito interessante em relação ao teatro aqui na Madeira, eu recordo-me que há uns anos atrás era moda vir ao teatro quase, as pessoas gostavam de passar um serão à noite ou durante a tarde a ver teatro, especialmente as escolas tinham um papel muito ativo também na divulgação do teatro às crianças e creio que isso contribuía também depois e o próprio teatro divulgava-se muito nos meios de comunicação social, serviam para isso também nesse caso e acabavam por trazer muita gente. Hoje em dia, em 2012, as pessoas continuam a vir ao teatro? Como disse, realmente houve um grande surto de público, é verdade. O público não deixou de ir ao teatro. Pode ter mais opções, mais espetáculos a assistir. Por isso, talvez, não enchem todos os teatros, nem todos os espetáculos, não se pode fazer muito espetáculo. O Teatro Experimental do Funchal, por exemplo, não faz um espetáculo para 3 dias, faz um espetáculo em que está 3, 4 semanas, e isso implica muito mais público. E é natural que possa haver uns momentos em que tem mais público, outras vezes menos público. Eu poderia dizer, as pessoas não vão ao teatro por causa das condições financeiras de hoje, mas eu não sequer vou entrar por isso. Porque se as pessoas às vezes vão ver um espetáculo de género, ou vão ao futebol, ou vão a isto, ou vão aquilo, se quiserem, vão ao teatro. E os preços são assim. Por exemplo, o Amansar da Fera está proposto para toda a gente pagar 5 euros. É bastante acessível, tendo em conta que se paga o mesmo preço para ir a um cinema ou algo do tipo. Sim, por isso não é. É porque isso não ajuda a custear o total do custo de um espetáculo. Que às vezes... Não creio, porque ainda por cima vai estar em exibição durante vários dias. Portanto, sim, quer dizer, semanas. Torna-se difícil. E 5 euros é um preço acessível. Ninguém pode dizer que não tenha 5 euros. Olha, pouco durante vários dias, um eurinho e consiga. Se quer ir ao teatro. Eu também, quando quero uma coisa, tento lutar por ela. Se eu quero ir ver um espetáculo, eu tento fazer o possível de ver um espetáculo. Isso é com cada um. Nós não temos... Agora, não podemos esquecer que o teatro para a França continua. Antes era mais o TEF que trabalhava muito mais intensamente e continua a trabalhar. Tem cerca de 2 peças por ano. Cada espetáculo tem mais ou menos 50 representações. Adquire um número... São menos as crianças que vão ao teatro, infelizmente. As escolas já não trabalham tanto nesse sentido? Não quer dizer que não trabalham, talvez não vêm tantos ou tantas crianças não podem vir. Infelizmente, às vezes, quer dizer, nós tínhamos espetáculos em que chegavam a estar 15 mil crianças. Já não chega a tantas crianças irem ver espetáculos, vêm pelas escolas. Contudo, aos fins de semana, quando é um espetáculo ao grande público, já temos uma maior dimensão de espectadores, o que é muito agradável.
mas continuamos a ver professores que estão verdadeiramente interessados e escolas interessadas em trazer os seus alunos ao teatro, principalmente o teatro da infância. A nível do teatro juvenil, não é o teatro juvenil, para os jovens, já a nível do segundo, terceiro ciclo, secundário, por vezes há dificuldades, nós às vezes não conseguimos fazer espetáculos à tarde, tudo dependerá do elenco que nós escolhemos para poder, possamos fazer espetáculos às 3h30 ou então às 10h30 da manhã, para esse elenco que já é um pouco mais para jovens e adultos. Às vezes não conseguimos fazer esses espetáculos à tarde. O espetáculo para as crianças temos pessoas destacadas, temos educadores e professores destacados e alguns atores que já estão nesse espetáculo, e é possível fazer espetáculos de manhã e à tarde e durante a semana toda. O outro conseguimos fazer mais à noite, e por isso às vezes trazer esses jovens estudantes não é tão fácil como nós gostaríamos, pelo menos connosco, com as pessoas que trabalhamos. Também existem no secundário, no segundo e terceiro ciclo, também existem os grupos, os clubes de teatro, não é? Nas escolas também, de certa forma, vão incentivando e vão motivando os jovens também a irem ao teatro. Em termos regionais, como é que o Eduardo vê o teatro na Madeira? O teatro a nível regional, como é que está? Tem-se desenvolvido? O que é que tem acontecido? Porque existem outros grupos de teatrais, não é? Como é que o Eduardo vê isso também, em termos de novos talentos, já agora? Como é que tem visto o teatro a nível regional nos últimos tempos? Repare, como é que eu posso observar? Eu posso observar só de uma forma positiva. Muitos dos grupos que existem, eu conheço os atores, alguns já foram meus formandos, alguns já trabalharam com o Teatro Experimental do Funchal, e eu vejo sempre propostas diferentes, novas. Como eu disse, algumas podem continuar a vingar, outras podem deixar de vingar, tudo depende do género de público, porque há vários géneros de público. Eu apenas costumo dizer, e continuo a dizer, é importante que as pessoas que façam teatro, tenham respeito pelo público e que ajudem-no a educar-se e não a deseducar-se. E ajudem a compreender o que é o teatro como uma arte e não só como uma atividade de brincadeira. O teatro é para se divertir, é para tudo, mas é uma atividade profissional séria, que deve ser levada seriamente no que se refere a relacionarmos com o público. Por isso, o espetáculo que cada um deve fazer deve tentar ser o mais profissional possível e tentar sempre dar ao público a melhor qualidade que consegue como artista, como conhecedor do que é uma arte como o teatro. Não é somente chegar ao palco e representar. Há muita gente que representa facilmente. Ao fim e ao cabo, toda a gente pensa que sabe representar. Toda a gente pensa que sabe dançar. Toda a gente sempre pensa que sabe cantar. Mas não é verdade. Exige um aperfeiçoamento, exige uma arte, não é? A técnica, o trabalho técnico. E isso consegue-se se nós, cada um de nós que gosta da área e da arte a representar, ir-se aperfeiçoando através de formações, através de trabalho, através de constante preocupação em ser um bom profissional. É só nisso que eu digo. Acho que está bem, acho que é importante todo este grande número de grupos que está a trabalhar na região, porque existem muitos valores na região. Agora, depende de cada público e depende de cada um de nós continuar a fazer um trabalho válido, merecedor e profissional. Acima de tudo, profissional. E não há desculpa para quem diz, eu sou amador. Não há desculpa. No momento em que estão a fazer-se pagar um bilhete, a exigência é ser profissional. Se não somos profissionais, não podemos estar a exigir ao público que paga um bilhete. Portanto, tem que ser, é assim, paga-se e tem que se fazer pagar o melhor que nós sabemos. Portanto, o que importa é a certa consciência que existe em cada artista e em cada grupo que trabalha. Tem que haver essa consciência. Se eu vou fazer um espetáculo, eu vou fazer o público pagar, eu tenho que trabalhar o melhor que eu sei dentro deste conhecimento, para ao mesmo tempo estar a dar um recreio, seja o que for, a nível de espetáculo, eu também estou a ensiná-los a perceber o teatro, a compreender o teatro, a eles saberem julgar um espetáculo de teatro e perceberem quando é que algo tem uma qualidade X e uma qualidade Y. E continuar a aperfeiçoar, porque ninguém é sempre fixo, a não ser aquilo que não quer melhorar. Claro. Eu hoje posso estar mal e amanhã posso estar melhor. E mesmo os grandes profissionais, os grandes atores, por vezes têm críticas que deitam abaixo e que arrasam e que deitam... Porque tem a ver com tudo que é profissional, em qualquer área. Qualquer área que seja ela. Uhum.
Eduardo, uma última palavra em relação ao TEF, em relação ao teatro em si, já agora um convite até para a peça O Amansar da Fera a partir do próximo dia 12 de outubro, aqui em estreia no TEF. Aliás, podemos já começar por aí, onde é que as pessoas podem se dirigir para adquirir o seu bilhete, já agora é horários, se houver já horários, e uma última palavra, um convite e uma última palavra em relação ao TEF. Bom, a nível dos horários, a melhor maneira, neste momento ainda, é dirigirem-se nos dias dos espetáculos, que é de 12 a 28. É só à quinta, sexta, sábado e domingo. Começam a haver espetáculos aí à noite, às 9 horas. E ao domingo é às 6 da tarde. Basta dirigirem-se à bilheteira do Cine Teatro Municipal de Santo António, a partir do dia 13 de outubro, e poderão adquirir o bilhete. Claro, ir mais cedo, não ir em cima da hora, ir meia hora, 3/4 de hora, realmente se começar a fazer filas sem fim, pronto, isso é ótimo. O que nós gostaríamos era que todo o público fosse assistir ao espetáculo. Não só porque nós temos um bom espetáculo, não só porque também é uma forma de verem novos valores de teatro, novos atores, um encenador que está-se a expressar com o seu trabalho aqui na região, mas também que é uma forma de nos ajudar no futuro a nós fazermos mais espetáculos para o público, porque temos de ter a noção que um espetáculo de teatro custa muito caro para chegar ao público, e chegar ao público às vezes, por vezes, com o gosto que o público tem de ver um espetáculo, não é só uma questão de representar, mas toda a plástica do espetáculo, e tudo isso custa. Portanto, o pagar o bilhete para nós é importante. Quanto mais público vier assistir ao nosso espetáculo, melhor para nós. É o apelo que eu posso fazer, o apelo que eu posso dizer sobre o espetáculo é esse. O que eu posso dizer? Não deixem de ir ao teatro também. Claro que sim. E devo salientar aqui também, o preço são apenas 5 euros. É creio eu, a meu ver, é um preço muito simbólico para a qualidade que se poderá ver e para a arte que se vai ver em termos de representação. Vale a pena apoiar a nossa cultura regional. Portanto, aqui fica o convite, no próximo dia 12 de outubro e até o dia 28, o espetáculo do TEF, então, O Amansar da Fera, um original escrito por William Shakespeare. Vale a pena, sem dúvida, ver. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e até uma próxima. Boa sorte também na estreia do vosso espetáculo. Obrigado. I love Madeira. And you?